Olá pessoal, este é o Sem Mimimi e eu sou Isa Martins. Antes de mais, sigam a página do YouTube, Instagram e TikTok, I Am Davis. Façam o que quiserem, mas sigam a página, deixem like e partilhem, por favor. Podemos continuar aqui com temas interessantes. Hoje vamos ter aqui, aliás, temos aqui uma convidada muito especial, que eu acho que é uma mulher fascinante, interessante e também a representação de liberdade, ok? E esta menina, mulher, chama-se Kátia Gomes. Obrigada por estares aqui, Kátia. Já queria falar contigo há muito tempo. É verdade. Portanto, vai ser bastante interessante, creio eu. Ainda bem que chegámos aqui. Finalmente, né? Como é que te sentes? Bem, muito bem. Sentes bem? Uhum. Ok, interessante. Não posso esperar para ver o que é que tens para mim. Espero que não fiques nervosa. Não. Como é que tu descreverias uma frase? Não vieste para brincar. Como é que eu me descreveria uma frase? Uma frase só com adjetivos ou tipo uma frase assim? Com princípio, meio e fim. Uma frase com sentido. Ok. Yeah. Não sei. Eu já disse que és fascinante, inteligente e que representas liberdade. Agora, como tu te vês? Eu vejo-me como uma pessoa com muitas camadas. Com muitas camadas por desvendar. Sim, uma pessoa que não é 0 nem 100, não é 8 nem 80. Tem várias, muito... Então, mas és morna, então? Não, mas eu posso ser isto e posso ser aquilo. Posso ser Ok. várias coisas ao mesmo tempo. Ok, Sou uma pessoa... multifacetas. Exatamente. Não me podes pôr numa box. Ok. Uma caixa. Ok. Perdoa-nos se ela usar assim muito inglês, porque ela, pronto, vive na Inglaterra. Não é por isso que eu Então. falo inglês, não. Ok, então é porquê, querida? Não. Não. É muito genérico. Não, mas é curioso, porque obviamente estávamos a falar que as pessoas têm aquela sensação que quando a pessoa emigra ou vai para outro país, começa a falar daquela língua, depois quando volta para Portugal, tipo, oh meu Deus, não Já sabes falar a língua, os abex, mas eu desde muito, não desde muito pequena, mas quando eu tinha 8, 9 anos, a minha melhor amiga, a Grace, ela veio da América para Portugal, angolana, mas vivia na América. E quando ela se mudou para onde eu vivia na altura, na Póvoa, onde eu cresci, para já éramos as únicas negras, então automaticamente conectar. depois obviamente para a Lope, a angolana, cabo-verdiana. Só que ela não falava português. Ok. E eu falava aquele inglês de ver tipo o 50 Cent e a Beyoncé na televisão. Sim, bem pobre. Ok. Então nós começámos ali uma relação, mas tipo, ela falava comigo inglês, com um bocadinho de português que ela tinha dos pais. E eu, o inglês que tive a ouvir das músicas e de ver televisão. E tipo, eu fiquei obcecada por inglês. Disse, eu tenho que aprender inglês. E tipo, tinha 8, 9 anos. E disse, tenho que aprender inglês. Pois, entretanto, ela ensinou-me inglês, eu ensinei português. Criámos ali uma amizade e eu desde aí, depois ela mudou-se para Londres, curiosamente. E eu, obviamente, continuei em Portugal. E eu era obcecada por inglês, tipo, na escola, o inglês era tipo a minha disciplina preferida. Sério? Tipo, a professora dizia, Kátia, tens de dar oportunidade às outras pessoas. Tipo, eu estava tipo, era assim. sempre. Desculpa, inglesa. E mesmo nessa altura, tipo, no 8º, no 9º, falava só inglês. E depois tinha uma amiga que também adorava inglês, nós falávamos só inglês, obcecada. Obviamente, depois quando eu mudei para aqui para Londres, então já sabia. Ainda foi pior. Agora, então, se eu antes já falava inglês. Então, por isso que... Bem, quando tu mudaste, não sei se mudaste primeiro que eu, mas quando tu mudaste, eu percebi que tu falavas o inglês e eu fiquei assim, mas já cá tem esse inglês dela, não, eu era obcecada. Portanto, eu sou diferente. Eu não sou como os Abex, ok? O meu inglês vai... Perdoem aqui a Kátia, que ela é internacional. Ok? Não, mas pronto, tens razão, vou tentar não falar muito inglês. Ok. E o que é que te deixa mais feliz hoje? A minha família, sem dúvida. A minha família, os meus amigos. Com o tempo, com a idade, eu acho que valorizas. Sempre valorizei, claro. Mas começas a valorizar coisas como o tempo que passas com a família, principalmente quando vives noutro país, ou quando a tua família não está sempre junta como antes, porque uma pessoa vive aqui em França, outra pessoa vive na Inglaterra, outra pessoa vive na Irlanda, então todos os momentos que estamos juntos é sempre aquele tempo que para mim é precioso, então é isso que me faz feliz, estar com a minha família e com os meus amigos. Ok. E como é que tu és vista pelas pessoas? Tu achas que é diferente daquilo que tu és? Eu não acho que seja muito diferente, pelas pessoas que me amam, pelo menos, ou que estão comigo.
Sim, eu acho que eles têm uma ideia basicamente certa daquilo que eu sou. Eu também sou uma pessoa muito aberta, então não há muito... Sabes porquê? Porque, lá está, eu acho que tu és uma mulher que chama a atenção. Sim, eu já tinha dito, já chamas a atenção, sim. és naturalmente sensual, atraente. Eu acho que os homens que te veem devem ser te atraídos. Penso eu, porque eu olho e digo assim, esta gaja, ok. Eu sou hétero, né? Mas também sei apreciar uma mulher, ok? Portanto, quando te vejo assim, e depois de falar contigo, tu tens, pronto, partilhado comigo que não és uma pessoa sexual, o que é que isso significa para ti? Sim, se formos a falar dessa perspectiva de como as pessoas que se calhar passam por mim na rua possam pensar que eu sou, se essa ideia, a primeira ideia que eles têm de mim, se corresponde à realidade, então concordo. Acho que não. Quando eu respondi à pergunta era mais em relação às pessoas que me conhecem, mas sim, é como tu dizes, eu sou uma... Obrigada pelos elogios. Não, sou uma pessoa que gosta muito de brincar com a maneira de vestir, com a maneira criativa. Sim, de criar. Eu gosto, assim, como muitas mulheres negras, que tu sabes, nós gostamos de mudar o penteado all the time. Eu sempre fui muito assim, obviamente eu adorava a Rihanna estava sempre com o cabelo e isso tudo, então tipo, isso para mim era sempre uma cena que eu queria fazer. E com o tempo, eu fui, acho que era muito Maria Rapaz quando eu cresci, muito Maria Rapaz, completamente Maria Rapaz. Eu não diria. Esquece, futebol, basquetebol, triatlo, super Maria Rapaz, nem queria ser de rapaz ou qualquer coisa assim. Houve uma altura na minha vida que eu até pensava que era lésbica, acho que eu tinha dito. Juro, eu pensava que era lésbica, assim. Me sentias atraída? Não! Só que eu pensava assim, tipo, eu não gosto de rapazes, tipo, eles são bem... tipo, dava-me bem na cena da amizade, aliás, tinha imensos amigos rapazes. Mas naquela cena de atração, de romantismo, nunca sentia. E eu, mas eu sou lésbica, mas eu não gosto de mulheres, eu não... E eu fiquei tipo, mas isso foi tipo uma fase que foi só uns meses, não foi tipo uma fase que durou anos. Mas pronto, e à medida que eu fui crescendo, e principalmente depois de sair de Portugal e de ver outras culturas e começar a ganhar aquela confiança, e depois foi quando eu comecei também a ser um pouco mais feminina e entrar mais na minha energia feminina também. Também ainda tenho aqueles traços de rapaz. Como é que foi esse processo de entrar na tua energia feminina? Foi sem querer, foi natural. Eu acho que é natural para muitas mulheres que, principalmente se não te sentes que tu és o ideal de uma mulher atraente ao crescer, é natural que às vezes ganhes, não queres cair naquilo estereotipo. No estereotipo do que é uma mulher feminina. E então às vezes dizes que não gostas de uma coisa, eu sei que há muitas mulheres que dizem que não gostam de rosa, eu odeio a rosa, porque rosa tem aquela ideia bué feminina, não é mais nada feminino. Frágil. Exato. E eu sempre gostei de rosa, e eu, mas porquê que eu agora não vou gostar de rosa só porque eu sou Maria Rapaz? Tipo, eu posso ser Maria Rapaz e gostar de rosa. E é por isso que eu estava a dizer que eu tenho muitas camadas. Eu sou uma Maria Rapaz que gosta de jogar futebol, mas eu adoro rosa, é a minha cor favorita. Como é que eu posso ter as duas coisas? Peculiar. Um pouco. Então, naturalmente, depois, quando eu me mudei para Londres e estar à volta de outras culturas que são um pouco mais abertas, porque eu acho que crescer na cultura palopa em Portugal, estamos um pouco ali condicionados, e aqui, principalmente a cultura jamaicana, tu deves sentir isso, eles são muito mais abertos, muito mais confiantes. Espaçosos. Exato, é isso que eu digo, a cultura negra aqui é muito mais espaçosa. Agora em Portugal, também não posso falar nos últimos anos que não tenho estado, mas eles ocupam o seu espaço e são muito orgulhosos. E eu, quando mudei para aqui pela primeira vez e vi isto, eu disse sim, mas isto é incrível. E foi aí que eu comecei a explorar mais as coisas que eu gosto, a não pôr numa caixa, eu ou sou isto ou sou aquilo, não posso ser várias coisas ao mesmo tempo. E naturalmente, neste processo, comecei a explorar coisas que eu gosto e fashion foi uma delas, não vou dizer que sou tipo uma fashionista, mas gostar de brincar, e eu que gosto bem de mas dás personalidade às roupas. Gosto bem de roupas largas, especialmente começou com roupas largas, agora estamos noutra fase, então vamos falar sobre isso, mas começou com roupas largas, baggy jeans, que eu também ainda gosto imenso, baggy t-shirts, argolas. És muito 90s, não? You know me! Yes. 90s, baby! Muito inspirado nos 90s, argolas, depois o gloss com o batom. Maquilhagem, nunca fui boa de fazer maquilhagem, mas o batom sempre me fascinou, então é uma cena que eu gosto imenso, e começou por aí. Depois eu comecei a sentir-me bem, comigo própria não tinha nada a ver com os homens, ou se atraía homens ou não, mas comecei a sentir-me bem, sentia-me poderosa, sentia como se ninguém me pudesse tocar. Uau. Então comecei a explorar mais isso, mais isto, e depois dos meus 25 entrei mais numa fase assim mais sensual, a explorar mais esse lado. A explorar esse lado mais sensual,
E depois o que é engraçado, obviamente a crescer com a gente pode falar deste assunto a noite inteira, mas a crescer num clima africano, principalmente, tem sempre aquela, e num clima europeu ou da sociedade normal onde nós estamos inseridos, tem sempre aquela expectativa do teu corpo e do que é que tu tens que ser, mas obviamente nós lidamos com isso assim. fora de casa e dentro de casa. E na cultura africana, uma mulher volumosa é um bom sinal. Sim. E eu, infelizmente, para eles sempre fui uma mulher muito pequenina, magríssima. Então, obviamente, nunca achei que fosse uma mulher considerada uma mulher sensual. Eu sei que normalmente para a sociedade uma mulher magra é bem vista. Pois, lá está, fora da sociedade, sim, fora da sociedade africana, uma mulher mais magra é bem vista e é vista como saudável e atraente e tal. Então havia aquela dinâmica, mas eu sou ou não sou? Depois de repente eu também desenvolvi-me bastante tarde, não tive uma menstruação até aos 17, foi bastante tarde. Sério? E eu era tipo lisa, depois de repente com a menstruação, tipo, o corpo começou a desenvolver. Deve ter sido um choque, não? Não foi um choque, mas eu fiquei assim, sou uma mulher, afinal, e agora, haters? Não, mas e depois quando eu comecei, obviamente, a desenvolver o meu corpo, depois aos 25, comecei-me a sentir confortável a mostrar mais o meu corpo, a não esconder o meu corpo e sentir-me sensual e a minha mãe sempre me disse a crescer, o que é bom é para se ver, sempre. Mas eu era super Maria Rapaz, então nem queria saber disso, mas essa frase cada vez mais na minha cabeça e quando é que eu vou explorar? Quando é que é a altura certa para mudar, para fazer isto, para fazer aquilo? Não é aos 40, não é aos 50. Isto é a altura certa para eu começar a explorar. E comecei a explorar e algumas pessoas poderiam dizer que o meu estilo se calhar é um pouco mais provocativo, sensual, sem timidez. E é verdade, porque eu adoro a maneira que eu sou, eu adoro o meu corpo, eu adoro a maneira que... Claramente tenho os meus dias maus, como toda a gente. Tenho os meus dias maus, mas a maior parte do tempo estou super confortável e eu acho que o meu corpo é fantástico e saudável. Eu adoro isso para ti, adoro. I'm telling you. E estou saudável e um dia, se tudo correr bem, terei filhos e isso, e se calhar o corpo não vai ser aquilo que é, e mesmo agora já sinto algumas mudanças, e não tenho porquê ser shy e esconder-me, ser tímida e esconder-me. Mas tu sentes pressionada a corresponder a essa imagem que tu passas nas redes sociais, porque pronto, quem vê o teu vídeo mais sensual diz, essa miúda, you know? Não, e um grande motivo é a minha mãe, porque eu acho que se a minha mãe não me entra no quarto, ou quando a minha mãe sabe os meus outfits todos, antes de toda a gente ver os meus outfits, a minha mãe já viu o meu outfit. Uau. E só houve uma vez que ela disse, se calhar um bocadinho pequenino. O resto foi só uma vez. Mas o resto a minha mãe aprova e se diz yes. Ela antes estava-me sempre na cabeça de eu usar sutiãs com tops, mas com um corpo desses, com um peito desses, tens que aproveitar, porquê que estás a esconder, porque é que... A minha mãe sempre me deu muita força e para mim, se a minha mãe, que é a pessoa que me interessa mais, não diz nada, não reclama, não me julga, então eu não quero saber, não tenho pressão nenhuma de ninguém. E depois eu também, obviamente, não sou nenhuma celebridade. As minhas redes sociais são fechadas, eu só tenho pessoas que eu conheço nas minhas redes sociais, podem ser pessoas que eu falo todos os dias. Conseguias atingir, se calhar, uma grande audiência, mas és muito reservada. Não, essas coisas, por cima eu publico imensas coisas dos meus familiares e crianças, então nem gosto de explorar isso. Mas em termos de como tu tocaste, a maneira como visto versus a maneira que eu sou, claro que vestir se calhar de uma maneira mais provocativa, de uma maneira mais sensual, claro que toda a gente tem aquela imagem, não é? Temos uma imagem de uma mulher mais promíscua, uma mulher mais aberta para fazer coisas ou para ser próxima de homens e pronto, é como tu sabes e como a gente teve uma breve conversa, eu durante muito tempo achava que está alguma coisa errada comigo, tipo, o que é que se passa? Eu, tipo, claro que eu tive crushes e essas coisas quando a gente está a crescer e achamos um rapaz bonito ou qualquer coisa assim, ou o que é que te atrai assim num homem? Agora ou te entregares? Quando eu estava a crescer? Não, atualmente. Uma mulher feita. Ai, uma lista. Não, mas tem várias coisas. Eu acho que o mais importante agora para mim, num parceiro, claramente agora com esta idade também já olho para outras coisas, para um futuro, já não é aquelas coisas mais... Porque tu dizias que pronto, não estavas tão inclinada para a maternidade, casamento, não acreditavas no casamento, igreja... Continuamos. Ok, podemos explorar isso. Porquê que tu não acreditas no matrimónio, no caso, seja ele católico, cristão ou católico, o que for, e num relacionamento, ter filhos, porque não vou dizer, agora o mundo está a mudar um bocado, então
creio que há mulheres que não sonham com esse caminho. E tu pareces ser uma delas. Porquê? Sim, eu sempre, desde pequenina, nunca quis muito saber de casamentos, para mim. A minha mãe nunca casou, se calhar um pouco a influência dela nunca ter casado e eu ter visto que ela tinha um relacionamento feliz com o meu pai, que me criou durante muitos anos, até se separarem. E pronto, eu vi esse casamento, não casamento, mas essa relação e essa união feliz que eles tiveram e de muitos anos, e para mim isso foi suficiente. E depois ver muita gente que estava perto de mim, tios, tias, que tinham esse casamento e eram muitos problemas e eu vi muitas coisas e eu sempre fui eu observo imenso e aprendo bastante com as experiências dos outros. Isto é uma coisa que eu acho que é super importante, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes pode condicionar, que me condiciona um pouco, porque eu aprendo imenso com as experiências dos outros. E depois, quando eu decidi de vez abandonar, se calhar a palavra forte, a religião, quando eu decidi mesmo, a religião não é mesmo para mim, não é uma coisa que me identifico. Eu acho que nós crescemos todos condicionados à religião dos nossos pais, dos nossos avós, da família, do ambiente que a gente cresce, e depois houve uma altura, depois para aí dos meus 18, 19, que eu comecei a questionar mais as coisas, que isso também foi quando a minha mãe mudou-se para Portugal, eu vivi sozinha durante um tempo, e comecei a questionar as coisas, se Deus existe, porquê é que isto está a acontecer? E aquelas coisas que tu passas naturalmente, se Deus existe, porquê que isto? Se Deus existe, porquê aquilo? Depois comecei a pesquisar um pouco mais, a tentar entender um pouco mais, e eu realmente não me via em nada do que cresci como cristã, não me revia. E disse, a única coisa que realmente que me interessa agora na minha vida, nos últimos anos, para a religião é vamos celebrar o Natal com a família, a Páscoa, e é isso, nós não vamos à igreja, não fazemos nada. Mas tu acreditas em Deus? Não. Não mesmo? Não. E pronto, começou assim, com estas conversas comigo própria, a questionar-me, a perguntar-me, e depois, com os anos e mudando-me para aqui, falando com outras pessoas, eu disse mesmo, eu acho que, obviamente eu sou uma pessoa que tem imensos amigos que fazem parte da, como é que se diz em português, LGBTQ, e isso também foi algo que me impactou imenso, e na altura havia imensas conversas sobre o casamento gay e o aborto e isso tudo, e é tudo em nome da religião, e a religião é sempre uma coisa, um fator ali, e eu achei que é muito injusto condicionar pessoas por uma crença que nem toda a gente tem. E eu não acho que o governo tem que fazer essas decisões, ou que as pessoas têm que fazer decisões baseadas nisso. E começou assim, e depois disse, mas se calhar há uma religião aí fora, porque eu acredito em alguma coisa, se calhar há alguma religião aí no mundo que faça um match comigo, que seja algo que eu queira, ou que me reveja. E fiz uma pesquisa, vi mesmo sobre o Islã, e sobre os judeus, e Rastafarianism, imensos, estava Buddhism, estava a pesquisar sobre tudo. E depois eu vi, em todas estas religiões, há imensas regras que condicionam, e é sempre condicionar a mulher. Mas, na verdade, se fores a ver todas as religiões, o importante é tu amares o próximo e fazeres o bem. Portanto, eu acho que a forma como as pessoas depois interpretam o que está escrito é que depois nos condicionam. Porque também temos que adaptar as escrituras aos tempos. Entendes? De lá para cá, muita coisa mudou. Concordo. E mesmo na religião católica, que só posso falar pela católica, diz que temos de ser submissas, por exemplo, ao homem. Mas há pessoas que pegam isso e usam de seu proveito. Distorcem as coisas. Claro, temos de ser submissas numa relação, vai sempre haver alguém, normalmente o homem vai-te liderar, mas tu estás também por trás, estás a fazer outras coisas, tens a tua importância. Não é que o homem seja superior à mulher, porque não acredito que seja isso. Creio que todos nós temos o nosso papel na relação em que estamos, e aquilo que funcionar para nós é como nós vamos, porque a minha relação é igual à tua, não vai ser igual da tua mãe, da tua amiga. Exato. Então o que funcionar dentro da tua relação tem que fazer as tuas regras. Entendes? Eu acho que quando falam de submissão é realmente tu respeitares aquilo que a cabeça da casa, a pessoa que neste caso provê, naquele caso, na altura, eles é que proviam. Hoje, pronto, lá está, nós mudamos, já estamos a trabalhar, estamos a trazer também, mas também tem a questão de mulheres que trazem para casa e depois não sabem gerir isso e acham que, ok, como eu trago, não preciso de ti. Eu acho que isso não é muito coerente, essas guerras de sexo. Para mim não faz sentido. Eu acho que, principalmente mulheres que dizem, ok, sou feminista, ok, tu podes ser feminista e lutar pela causa da mulher,
as coisas que não estão certo, mas porque temos que ir contra os homens e tipo, abaixo os homens, vamos matar, então não tens irmãos, não tens primos, pai. Então para mim não faz sentido esse radicalismo, entende? É por isso que eu lembro, na altura que nós estudávamos, não sei se estamos da Débora Ricci, a professora de italiano. Como não? Ela tinha, pronto, ela estava a trabalhar numa questão de géneros, tinha um departamento de tudo disso. E eu na altura eu dizia, eu sou feminista, mas ao mesmo tempo eu gosto que o homem me abra a porta, tipo, seja cavalheiro. Então eu fiquei muito confusa, eu fiquei assim, ok, será que eu posso ser feminista e ao mesmo tempo querer que o homem seja gentil? Exato. E eu questionei, eu perguntei, já que ela trabalha com essas questões de género, eu perguntei, professora, eu considero-me feminista porque eu acredito que a mulher também tem direito a estudar, que eu, pronto, contextos que eu via, principalmente nos países que são considerados de terceiro mundo, que mulheres não podiam estudar por serem mulheres, ou porque não ganhavam mesmo que os homens por serem mulheres. Isso para mim não faz sentido. Então eu dizia assim, eu sou a favor da causa das mulheres. E a professora dizia que eu podia ser ambas as coisas, que uma coisa não implicava a outra. Portanto, hoje em dia eu consigo, não me associo ao feminismo porque está super radical, até porque se tu dizes assim abertamente, sou feminista, as pessoas já tiram uma imagem que têm mental daquilo que é o feminismo, daquilo que tu poderás ser como mulher. Então eu não me identifico mais com essa questão. Portanto, eu gostava também de saber, na tua opinião, visto que tu não acreditas em Deus, não acreditas em religião, como é que seria para pessoas que são homossexuais, no facto de reprodução, não irás extinguir a raça humana? Sim, eu acho que é uma pergunta válida, mas eu acho que não é uma preocupação que nós devemos ter, porque tínhamos mencionado o facto de eu acreditar em pessoas que devem amar quem querem amar, e da mesma maneira que as pessoas vão amar pessoas do mesmo sexo, do mesmo género, há pessoas que vão amar pessoas do sexo oposto, e isso nunca vai acabar, nunca vai haver um mundo onde as pessoas só gostam do mesmo sexo e que não vai ser possível fazer filhos ou ter filhos. E também acho que se fazemos este tipo de perguntas para a homossexualidade, acho que também é justo fazer este tipo de perguntas para as mulheres que não querem ter filhos, ou homens que não querem ter filhos, também há homens que não querem ter filhos. Sim, também. Porquê é que não perguntamos a pessoas que são heterossexuais e decidem não ter filhos e não produzir, olha, porque é que não tens medo da humanidade acabar por tua causa? Não faz sentido, não é? Cada pessoa, mesmo de quem nós gostamos e quem nós amamos, não é sinónimo de vamos ter filhos ou vamos fazer uma família e vamos contribuir para a sociedade continuar. Então não acho que é uma preocupação que nós devemos ter. Acho que há imensa gente que popula metade do povo por nós. Okay. Reproduzem bastante, não é? Sim, há sempre pessoas que produzem e que vão continuar, e eu acho que a humanidade não tem qualquer tipo de risco, e acho que não é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque também acontece com pessoas heterossexuais. E em relação aos relacionamentos que já tiveste, sendo que tu tens esses ideais ou a tua forma de estar, que não ambicionas o casamento, o ter filhos, pelo menos até então, os namorados que tu tiveste ou pessoas que te relacionaste entravam em choque contigo? Eram mais tradicionais ou eles conseguiam acompanhar esse teu ritmo e estavam de boa? É engraçado porque na comunidade negra, principalmente na comunidade africana, religião é super importante e é algo que é bem visto, especialmente pelos nossos pais e pelos nossos avós. E muitas vezes somos julgados por isso. Ela vai à igreja, ela faz isto, ela faz aquilo. E as pessoas com quem tenho me relacionado, ou pessoas que eu acho atraente e que tento dating ou alguma coisa assim, e é interessante que são pessoas bastante... Estou sempre a dizer que só atrai pessoas religiosas. O que é que se passa? Será? Eu juro. E depois eu tenho muitas amigas que são super religiosas e querem casar, e o fairy tale todo. E elas dizem, mas onde é que tu encontras estes homens? Porque nós só encontramos homens que não são da fé. Onde é que nós encontramos homens da fé? Porque é um dos meus maiores problemas, eu diria, especialmente com pessoas da comunidade. É isso, é eu ter ali uma posição muito... E logo desde o início eu digo logo, eu não sou religiosa, eu não tenho aspirações ao casamento. E acho que isso, por um lado, traz uma curiosidade nos homens, dizem o quê? Mas porquê? O que é que se passa aqui? E depois, ao mesmo tempo, se calhar, depois avançamos um bocadinho, avançamos a dizer, tudo bem, não há problema. Depois, quando eles avançam, depois os homens têm aquela ideia que eles te podem mudar. Eu acho que eram as mulheres que tinham essa
coisa de querer Na mudar minha os homens. experiência, os homens acham que assim que tu te apaixonas, ou qualquer coisa assim, que o teu cérebro desliga. E o meu cérebro está sempre on. É só isso que eu vou dizer. E eu sou uma pessoa muito teimosa também. Dirias que pensas muito como os homens? Ou... Não sou assim Achas tão cruel. Cássia. Estás a ver, paia. Não penso, eu não acho que eu penso como os homens, mas eu acho que não penso como a maior parte das mulheres. Especialmente, se calhar, eu sei que há muitas mulheres que se identificam com o que eu estou a dizer e não estou a dizer que sou a única. Mas não é assim tão... E eu sou muito aberta com isto, com esta conversa, e acho que os homens não estão habituados a isso. E eu, com religião, eu digo sempre, olha, eu não sou religiosa, eu não quero casar, não quero ir a igrejas, não quero, a não ser que estejamos a ir a um casamento de alguém, ou batizado de alguém, claro. Mas para mim eu não vou à igreja. E o meu primeiro namorado, e ele era super... Não, ele não era religioso, a família era religiosa. Mas ele queria se aproximar mais de Deus. E ele, quando a gente começou a sair, ele disse, eu queria uma parceira que me fosse aproximar mais de Deus. E eu, it's not me. Não sou eu. Mas pronto, depois ali, quando há outras coisas que se encaixam, acabas por dar aquela chance à relação. Mas no fim, a religião, depois eu também conheci a mãe, e a religião foi ali uma conversa, e depois é isso que eu estou a dizer, há aquela expectativa dos pais que às vezes se esforçam mais, e eu sentia ali que a religião era mais importante por causa da família e daquilo que a família iria pensar, dele não ter uma mulher religiosa, mais do que para ele, porque sabes que eu sou do bem, faço bem, e o bem é aquilo que eu estou sempre a dizer, eu tenho uma moral muito forte, para mim, eu adoro regras, eu não gosto de coisas ilegais, eu não gosto de nada. É a menina certinha. Não certinha, mas eu gosto imenso de regras. E para mim é isso que interessa. Portanto, e ele sabe disso, mas depois a família dele vê a religião como aquele certificado de Sim. és boa pessoa. Exato. E eu não tenho esse certificado. Então, sim, é difícil navegar relações, especialmente na comunidade negra e africana, sendo uma pessoa sem religião. Mas eu acho que para cada tampa tem uma panela, ou para cada panela tem uma tampa. Para cada panela tem uma tampa. E não acho que eu tenha que mudar ou que tenha que me... Claro que em relações tem que sempre haver espaço para te chegares ali no meio, e há muitas culturas que têm outras versões de casamento, casamentos culturais, que é algo que eu não tenho qualquer tipo de problema com isso, é uma coisa que eu ficaria muito aberta para fazer, se o meu parceiro precisasse. O meu único problema é não querer padres e então tu essas coisas mas é a envolvidas. favor das religiões ocidentais, casamentos ocidentais neste caso? Como assim? Porque tu estás aberta a fazer um casamento tradicional africano, mas não estás tão inclinada para por exemplo, o casamento na igreja. Sim, exato. Então exato. farias o tradicional, mas não o ocidental. Exato. Ok. Exato. Há espaço para crescer e para ter outra pessoa, mas de facto qualquer coisa que seja associada à religião, quase como tu com o feminismo, eu não quero ser associada a esse grupo. E claro, há pessoas boas e há pessoas más que fazem da religião o que é, infelizmente, mas eu prefiro não mesmo ser associada à religião. E tu achas que essa tua não vontade ou tua não inclinação de casamento terá a ver com a tua mãe? Porque a tua mãe é uma pessoa super espontânea, quem conhece a tua mãe sabe que ela tem aquela energia juvenil e uma mulher de garra. Achas que isso é que te influenciou? Assim, sim, eu acho que seria um pouco... Não seria justo dizer que não me influenciou, claro que sim, não ver a minha mãe casar e não ter visto a minha mãe casar, mas depois é como eu te disse, eu sou uma pessoa que observa imenso e eu a crescer observava que muitas pessoas estavam em casamentos e não estavam felizes. E depois houve muitos casamentos, com certeza que não sou a única, que desmoronaram quando cresces e tu achavas que aquela pessoa era tão feliz e depois o casamento, e depois descobres que quando também és adulta a família começa a incluir-te em certas conversas e descobres que os casamentos eram, a maior parte deles, uma farsa. E eu acho que o casamento condiciona muitas pessoas a ficarem presas umas com as outras e às vezes as pessoas casam por pressão e casam pelos motivos errados e eu acho que é mais genuíno tu ficares com a pessoa porque amas a pessoa e não precisas da aprovação de ninguém. Claro que eu respeito eu adoro ir a casamentos e eu respeito quem como quer convidada. e eu entendo, exatamente, e eu entendo o porquê e eu sou uma pessoa que respeita imenso as decisões das outras pessoas. Eu não sou religiosa, mas muitas das minhas amigas são religiosas e ainda ontem tive uma amiga minha que esteve a fazer um
um espetáculo de poesia e ela, antes de fazer de ler o poema dela, ela quis rezar com as pessoas e eu sou de apoio, se é algo que lhe faz sentir mais aliviada e que lhe ajuda. Claro que sim, tenho muitas amigas que dizem, olha, vou rezar por ti, e eu entendo, eu não recebo isso e não é algo que eu faça pelos outros, mas é algo que eu entendo que os outros fazem e fazem de bem. Portanto, não tenho julgamento, não julgo as pessoas, não tento depois uma coisa que não é me irrita, mas uma coisa que eu não gosto na sociedade de hoje em dia, às vezes, é quando não és, as pessoas que são religiosas, e eu sei que parte de ser religioso é espalhar a palavra, não é? Mas eu acho que tens que respeitar, se a pessoa não é, a pessoa não é. Acho que eu não tento convencer ninguém a não ser religioso, então não acho que as pessoas têm que me tentar convencer. Eu não sou uma criança, não é? Já não estou naquela idade de mudar a cabeça assim tanto. Okay. Eu acho que isso é uma questão de respeito, respeitar as decisões das pessoas e respeitar o que as pessoas dizem, que as pessoas sejam boas. Para mim não me interessa se elas são religiosas ou de que religião é que elas são, porque há pessoas más em todo o sítio, né? Com certeza. E essa. Depois também há aquela questão, como sabes, eu vivi na Arábia Saudita e sim, tu és uma pessoa muito viajada, a Kátia é muito viajada. O que procuras nessas viagens? O que te acrescenta? Sabes, é curioso, porque não sei se lembras, porque eu e Isa andámos também numa faculdade. Eu tirei um gap year depois do primeiro ano e foi aí que eu mudei para Londres. E quando eu mudei para Londres... A tua mente abriu? Sim, conviver com outras culturas, especialmente com outras culturas africanas. Obviamente em Portugal é mais a cultura palop, enquanto aqui tem muita cultura jamaicana e cultura nigeriana e assim. Abriu a mente e eu pensei logo, mas quer dizer, eu vim 2 horas e 45 minutos e a minha mente... Já expandiu? Expandiu desta maneira. Imagina se eu viajar 11 horas, 12 horas, o quanto é que ela vai expandir. Então, para mim, isso foi logo assim. Depois voltei para Portugal para acabar a faculdade, fiquei lá mais 2, 3 anos, e depois voltei logo para Londres. E mesmo estando em Londres, sou sempre, ou espero, sempre poder viajar e viajar para outras culturas. E o que é que as viagens te acrescentam? É uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de ver outras culturas, de questionar a tua própria maneira de ser e de estar na vida. Há pessoas que fazem coisas de maneira completamente diferente e opostas que nós fazemos e têm uma vida e uma qualidade de vida crazy. Então eu acho que é saudável e acho que é importante para mim. Eu gosto de me questionar e eu gosto de crescer. E também tiveste a experiência de ir para a Arábia Saudita? Exato. Como é que foi? Exato, e estar na Arábia Saudita foi outra experiência que me fez crescer de outra maneira, tanto profissional como pessoalmente, e estar lá e foi uma pessoa não religiosa, mudar para um país que é super religioso, que tens as regras e que o Estado e a religião são ou seja, não é que eu possa fazer aquilo que eu quero, porque a lei é a lei do Corão. Foi super interessante, fui muito bem recebida. Eu sei que não é essa a experiência de toda a gente ali no Middle East. No Middle East, tem muitas pessoas que vão para Dubai, têm experiências, especialmente africanos, que têm experiências muito más e que são pesados e que são essas coisas todas, mas eu tive uma experiência muito boa e aprendi imenso e vi imenso. Mas tu achas que, desculpa, que tiveste um tratamento diferente pela tua tonalidade? Sentiste isso? Sim, claro, sim, sem dúvida. Sem dúvida que o facto de eu ter uma proximidade com o tom deles, o tom deles e com aquilo que é considerado aceitável, fez eles se calhar serem um pouco mais gentis? Sim, gentis não digo, mas um pouco mais abertos. E curiosamente o racismo ou as mini agressões que eu recebi quando estava na Arábia Saudita, porque recebi imensas, eram todas de europeus e americanos e assim, não eram nem sequer das pessoas que viviam lá. Eles eram curiosos, mas nada disso. Mas sim, eu sei muito bem que o facto de ser de uma tonalidade mais clara e de ter um cabelo de uma certa maneira, e por acaso o meu cabelo quando estava lá estava sempre em tranças, mas que isso claro que afeta as pessoas receberem-me de uma maneira mais aberta, porque os africanos que eles estão habituados lá são africanos de uma tonalidade muito mais escura que a minha normalmente. E vão para lá, e também eu tive sorte que fui para lá a trabalho e quando cheguei lá tinha um bom trabalho e muitos dessas pessoas vão lá a trabalhos assim mais precários. Sim, mais precários, mas são tratados dessa maneira, mas claro que sim, que não sou inocente nem naive para dizer que a minha tonalidade não tem nada a ver. E mesmo crescendo na Europa eu sei muito bem os efeitos e as portas que ser um pouco mais clara me abriu. Mas sim, viajar abre imenso a minha mente, que faz-me questionar imenso como eu faço as coisas, como eu vivo a vida, se há maneiras melhores de ser, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu sei que nem toda a gente tem a oportunidade de viajar e há pessoas que estão bem onde estão. Pronto, é por isso que tu não queres ser mãe, né? Queres ficar livre para poderes viajar à vontade, não é? Não,
se acontecer, eu não tenho aquela necessidade de ser mãe, mas gostaria de ser, e se acontecer, claro que sim, que vai ser bem-vindo, mas sim, não tenho aquela necessidade de ser mãe porque eu quero imenso viajar e quero estar, quando tiver os meus filhos, quero dedicar-me só aos filhos, e claro, sempre posso viajar com eles, mas sim, a ideia é agora viajar porque, é como te disse, abriu-me imensamente e houve tanto de mim que eu descobri com estas viagens e tanta coisa que eu não tinha noção e que aprendi com estas viagens, e o facto de eu não me encaixar no modelo que uma pessoa tem, ou a ideia que a pessoa tem de uma pessoa que não é religiosa e de uma pessoa que se veste de uma certa maneira e que é confiante e que é sensual, como É julgada muitas vezes. Sim, acho que não é pelas pessoas que me amam, pelas pessoas que me conhecem, não. Jamais. Mas acho que as pessoas que assim que me ouvem dizer que não sou religiosa, ou se as pessoas me veem da maneira que eu me visto e da maneira que eu tenho na minha energia, se calhar, sim, há aquele julgamento, mas é engraçado, não é? Porque eu sou o oposto daquilo que tu pensarias de uma pessoa não religiosa. Eu sou uma pessoa não religiosa, mas adoro regras, adoro seguir ali tudo tintim por tintim, eu adoro. E depois também sou uma pessoa que sou muito expressiva, muito sensual, gosto de vestir de uma maneira que se calhar as pessoas pensariam, meu Deus, provocativa, mas depois tenho, como a gente já falou muitas vezes, ou falámos algumas vezes, de ter descoberto que sou uma pessoa demissexual. E que explica para as pessoas. Sim, e o termo demissexual, que eu também não só descobri há muito pouco tempo, vem também de uma pessoa de ser assexual. Claro que sexual é a parte da pessoa não querer de todo se envolver em qualquer coisa sexual, não tem necessidade, enquanto o demissexual é uma pessoa que só consegue se conectar sexualmente se houver uma conexão emocional com o parceiro. E eu, como falámos, houve uma altura que eu estava a tentar descobrir, mas eu sou lésbica, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Depois, com a internet também, e com estas viagens e dar-me com outras pessoas, descobri que há um termo para isso, mas lá está, eu também não... Se pesquisares demissexualidade, aquilo tem uma coisa muito... Sim, eu não é assim tanto como diz ali na internet. À letra. Não é à letra e eu não gosto de me pôr em caixas. Mas sim, a demissexualidade é o único termo que me faz sentir que eu estou... sim, é isso que eu sou. Sim. Sou uma pessoa que não gosta nada de estar com alguém casualmente, eu não gosto de beijar pessoas estranhas, eu não gosto de nada dessas coisas, para mim não dá at all. E os meus amigos têm sempre aquela brincadeira do Hot Girl Summer e elas estão sempre a dizer, Kátia, já fizemos várias vezes, elas estão, Kátia, agora esta noite o objetivo tens que beijar um estranho. E eu simplesmente não consigo, só a pensar em tocar numa pessoa que eu não conheço, dá-me ali um arrepio na espinha. E sim, eu tenho aquela necessidade de conectar com alguém emocionalmente para poder avançar com essa pessoa. E foi um termo que foi bom para mim, descobri que não sou uma pessoa normal. Tem muita gente nessa comunidade? Tem imensas pessoas. Depois de falar com várias pessoas, e eu sou uma pessoa que falo abertamente desta questão da demissexualidade, e descobri que há pessoas que, assim como eu, não sabiam que havia um termo para esse tipo de definição. Mas sim que há estudos e há grupos agora, hoje em dia, de internet. O mundo mudou. Claro que sim. E há outras maneiras, e como este termo há outros termos, e acho que é bom que as pessoas comecem a falar destes termos e dessas questões também. Sim, claro, porque somos todos normais, ou pessoas que são mais sexuais, ou pessoas que temos que ser todos iguais e ter o mesmo nível de fogo no corpo. Sim, há pessoas que gostam do casual e, claro, e que saem super bem, e há pessoas que são como eu, que o casual não é algo que lhes fascina ou que lhes ajude e que não conseguem mesmo. Então é muito interessante. E como é que é para ti seres irmã de uma pessoa famosa? O que é que muda em ti, ou se manifesta alguma coisa na tua vida? É interessante, porque a dinâmica da minha família é muito interessante. É muito interessante, nós todos temos padrastos, madrastas. Sim, vocês não são uma família tradicional. Sim, não é? E depois nós crescemos todos juntos ali em Portugal, mas depois a maior parte da minha família foi para a França e eu continuei em Portugal, depois eu fui para Londres. Então crescemos juntos durante a infância, mas depois parámos-nos durante a adolescência e agora estamos juntos outra vez como adultos. Então há ali toda uma dinâmica. E eu, obviamente, com o meu irmão a crescer, ele sempre teve aquele talento, mas nunca se pensou nada disso. Depois, quando eles foram para a França, acho que foi quando ele começou a desenvolver mais aquilo, mas naqueles períodos iniciais que ele lá teve, eu estava em Portugal e também não via aquela coisa da internet, não tínhamos o MSN, essas coisas todas, não vi. Perdemos ali um bocadinho de contacto, só tínhamos contacto assim, às vezes nos aniversários e assim, quando falávamos com os avós. E eu não tinha a noção do quanto ele queria aquilo.
E depois quando, obviamente, eu sou mais velha e depois para mim a família foi sempre algo importante e eu disse, não, eu tenho mesmo que estar com os meus irmãos. E já tinha outro irmão mais novo, que ainda não tinha conhecido, e eu não tenho. Depois quando finalmente comecei a viajar, uma das viagens que eu quis fazer foi sempre para ir ter com os meus irmãos. E depois quando foi aí que ele depois ganhou o X Factor e ele, depois foi aí que a carreira dele também começou e foi aí que eu tive mais a noção, oh meu Deus, ele é uma pessoa que é conhecida, é uma pessoa que está a fazer essas coisas, mas acho que o facto dele ser a mesma pessoa, tipo, dele não ter mudado nada, dele ser a mesma pessoa e ser uma pessoa tão humilde e tão social e tão querida, faz com que tudo seja muito mais fácil e também a maneira como as nossas mães nos educaram e como nós crescemos e, sabes, eu não gosto de usar a palavra madrasta, mas a mãe dos meus irmãos é a maneira como eu cresci com ela, que eu ia lá todo o fim de semana, ou fim de semana sim, fim de semana não, passava lá um mês no verão com eles, e a relação dela e da minha mãe, claro que isto eu só me apercebi agora como adulta, como crescer era só o meu normal, mas ver a relação delas, que muita gente, e eu vejo hoje em dia, que não se dão, que as famílias estão destruídas porque têm mães, têm mesmo pai, mas mães diferentes, e depois as mães não se dão, e porque eu sou como rival. Sim, há aquela rivalidade, infelizmente, em algumas mulheres, e aquela raiva da outra mulher, ou da mulher que veio depois, ou da mulher que veio antes, e às vezes não deixam as crianças terem uma relação, e há muitos irmãos que não se dão, infelizmente, e hoje em dia tenho noção do quão importante foi ver duas mulheres a darem-se super bem, elas é que ligavam uma à outra para fazer os planos, muitas vezes a minha boadrasta vinha-me buscar, às vezes dizia, olha, este fim de semana temos isto, olha, estás a Cátia para vir, e tal, e coisa. Como é que elas tiveram essa maturidade? Eu adoro ter esta conversa com elas e é muito interessante ver a perspectiva delas, e agora, claro, que sou uma adulta, elas já me dizem um pouco mais, mas na altura também o meu irmão mais velho, temos 2 meses de diferença, ou seja, elas tiveram grávidas. Isso aí era o momento mesmo para dar um choque. E agora, como adulta, eu penso nisso e digo, não deve ter sido fácil para elas navegarem o facto de estarem grávidas ao mesmo tempo, mas elas sempre são grandes mães, grandes mulheres e grandes mães, são mães mesmo, e sempre nos priorizaram e sempre quiseram que nós fôssemos uma família e que eu e os meus irmãos nos dessemos muito bem, que crescêssemos juntos e nunca senti que houvesse ali algum tipo de sentimento negativo. Para mim era completamente normal, obviamente depois que eu cresci e pensar que isto não é a família normal. Sim, é o tradicional. Foi aí que eu me apercebi, mas a crescer nunca senti nada e até o dia de hoje eu e a minha boadrasta somos unha e carne e estava a telefone com ela há 2 dias atrás. Parabéns mesmo para a tua boadrasta, que é a Maria, sim, e para a tua mãe, Dulce. Sim, elas são mulheres fantásticas e ajudaram imenso na criação desta relação que eu tenho com os meus irmãos e acho que isso também facilitou também navegar o meu irmão agora ser uma pessoa que é vista pelo público. Acho que a maneira como ela os educou também, para serem pessoas humildes e queridas, teve o impacto que tem e eu sinto muito orgulho nelas como mulheres e são mesmo um exemplo para mim de como ser mulher e que o teu caminho na vida não tem que impedir outras pessoas ou não tens que sentir raiva, inveja de outras mulheres, nada. Os homens não são o objetivo. Há muito mais coisas na vida. E quem é a tua mãe para ti? Como é que... That's my bestie. That's my everything. Quer dizer, a minha mãe e a minha relação com a mulher, toda a gente diz que eu sou mimada de mãe. Se calhar é um pouco verdade. A minha mãe é das melhores pessoas que eu conheço, ou se não a melhor pessoa que eu conheço. Eu sei que nós dizemos todos isto sobre as nossas mães, mas a minha mãe é uma pessoa que eu olho para ela e eu vejo mesmo, tu foste feita para ser mãe. Uau. E há pessoas que não foram feitas para ser pais e são. Mas a minha mãe, ela é uma ótima mãe, é tão querida, pensa tão em mim. Eu não conheço ninguém que pense mais em mim do que a minha mãe, ou que me considere mais como a minha mãe me considera, nem mesmo eu a mim própria. E é uma mulher muito lutadora, uma mulher que passou por muito, e uma mulher de garra. Eu acho que se calhar sai. Não, agora vejo que eu sou muito parecida com a minha mãe. Eu acho que sim. Sim, antes não pensava, mas é uma mulher que nunca se deixou abalar. Sim, nunca se deixou abalar, nunca se deixou ficar. Ela é muito espontânea. É imenso. Também foi mãe jovem, tive mais de 19, claro, isso também.
mas é uma pessoa que não se deixa encaixar em rótulos também. A minha mãe é o oposto. Não, ou seja, a tua mãe teve aos 19 e com essa idade já tinha essa mente de lidar bem com outra mulher que também estava grávida. Olha, E elas são do mesmo ano, aliás, fizeram os dos 50 anos este ano. Isso é, olha, cada vez mais fico parva. Com 19 anos. Com 19 anos. Não foi fácil, de certeza, mas Uau. ela, desde o início, desde que eu era pequenina, eu sempre tive uma relação com os meus Olha, irmãos. agora admiro mais a tua mãe. É uma mulher muito... Não sei se eu tinha estômago para essas coisas. Pois, não é fácil, mas a minha mãe não sei, ela sempre nunca falou mal de ninguém, nunca me disse mal de ninguém. Se havia algum drama, eu nunca senti pela minha mãe, nunca soube pela minha mãe. Ela é uma mulher mesmo ali com garra e já passou por muito. E sendo meio uma altura que, sendo uma mãe solteira, também passámos por muitas dificuldades, como é comum com muitas casas. E a minha mãe nunca se deixou abalar e sabia alturas que tinha 2, 3 empregos, tinha-os. E nunca quis nada de um homem, super independente. Então eu acho que isso também vem aí que tu Passou ali crescer. Passou ali um bocadinho. Não, mas é ver que não podes depender muito de ninguém. Seja um homem, seja uma mulher, seja o teu companheiro. Tens que ser, como é que se diz? Independente, altruísta. Sim. E não tem a ver com eu não preciso de homem ou mulher. Sim, não. Porque nós somos seres humanos. Como ser humano tens que fazer por ti. Exato. E a minha mãe sempre fez por ela e eu aprecio muito o trabalho que ela fez connosco e agora com ela própria, porque depois chega aquela idade que os teus filhos já estão criados e quem és tu agora? A próxima fase, e vê-la a crescer, porque os tempos têm mudado e eu sei que há muitos pais que estão ainda naquele pensamento antigo, mas a minha mãe, ela é uma pessoa que cresce imenso, acompanha tudo, quando foi o Black Lives Matter, com as questões transgender, essas questões do they, them, essas questões, ela sabe tudo. Houve uma altura que estava... uma altura que eu levei ela no aniversário dela para Paris e depois fomos a um concerto e já era tarde, estávamos à procura do sítio para comer e olha, vamos ali ao Burger King. E ela, não, o Burger King está... não podemos ir, está cancelado. Foi Palestine. E eu, sorry, pensava que era o McDonald's que estava cancelado, não sabia que o Burger King também estava cancelado. E ela, sim, não podemos ir. E eu, uau! Super evoluída, super dentro das coisas. Ela usa TikTok, estamos sempre a mandar TikTok uma à outra. É uma melhor amiga aí. Sim, tivemos conversas difíceis sobre coisas, às vezes dizíamos coisas e olha, isto não é um termo certo, e já tivemos várias conversas. Estou sempre a dizer à minha mãe, olha, devíamos fazer um podcast, falarmos sobre isso. Eu acho que sim. Um dia tem que nos entrevistar as duas. Eu fico ali e vocês falam. Mas mesmo a falar sobre a nossa história. A nossa história e como, obviamente, a minha mãe, o lado da minha mãe é um lado mais claro, mais... light skin, falar sobre o privilégio, falarmos sobre temos este tipo de conversas difíceis e foi interessante, claro que a minha mãe, para ela a crescer na altura, nos anos 80 em Portugal, não foi fácil, então para ela, quando eu lhe disse, sim, não foi fácil, mas também não foi difícil como se calhar outras pessoas mais escuras. E depois a minha mãe também tem um nariz assim muito fino e assim, tem aqueles traços mais europeus. E pronto, foi uma conversa desconfortável, mas depois com o tempo ela percebeu, e ela sim, eu percebo que só porque tenho um privilégio não significa que eu não sofri, porque há aquela ideia que as pessoas têm de se disseres que elas tiveram um certo privilégio, estás a dizer que elas não sofreram, o que não é verdade, tu podes sofrer mas ter um privilégio, não é? Há homens que sofrem, mas eles têm um privilégio porque são homens e há aqui um privilégio em ser homem. E a minha mãe é uma pessoa que cresce e é ótimo ver que ela consegue crescer e com a idade continua a crescer e continua a aprender e continua a querer saber mais e ser mais, e para mim é isso que eu quero. E mesmo eu, se algum dia for mãe, eu quero ser o tipo de mãe que ela é, uma mãe dedicada, uma mãe que só quer saber dos filhos e do bem dos filhos e viver para os filhos. E se não for assim, não tem que ser de outra maneira. Uau! Tem aqui uma filha babada. Mas falas muito, muito da tua mãe, da figura da tua boadrasta e o pai que te criou. Qual foi a importância dele na tua vida? É uma dinâmica interessante que obviamente a minha mãe juntou-se com o meu pai quando tinha 1 ano, portanto ele é a minha figura paternal e apesar de durante muito tempo o meu pai biológico estava na minha vida de uma certa forma, porque eu ia lá passar os fins de semana e tal.
não tinha uma relação com ele, não tenho uma relação com ele, e então a única figura paternal que eu tinha era o que seria o meu padrasto, não é? Que eu chamo de pai e que é o meu pai, e ele criou-me, e ele sempre criou-me como se eu fosse filha dele. A família desse lado também, até o dia de hoje, é a minha família, e eu nunca senti que não fosse, só porque não temos o mesmo sangue, que eu não fosse. Aliás, às vezes as pessoas dizem que somos parecidos, às vezes as pessoas. E eu, sim, é meu pai, claro que somos parecidos. Já me aconteceu isso, porque eu também tenho uma história assim semelhante à tua. Sim, e ele então sempre foi o meu pai. Depois, claro, quando cresces e percebes que, pronto, se calhar esta pessoa, porque a minha mãe também se separou dele, já não estava com ele todos os dias, já não estava. Mas ele foi uma pessoa que sempre me ajudou, sempre precisava, pai, olha, preciso de ajuda, preciso de fazer mudanças, podes mandar alguém vir, ajudar-me com as mudanças. Olha, pai, estou à procura de emprego. Ele mandou-me imensas pessoas para mandar o meu currículo. E, claro, não estávamos, já não víamos juntos. Ele depois também teve a sua própria, casou e fez uma família e teve outros filhos. E ele sempre foi meu pai e filha, e veio à minha graduação, e ele esteve sempre presente na minha vida. Nunca esqueci do meu aniversário, ligava-me no Natal. Que tu não como mais. Claro, teimoso. Portanto, ele foi uma figura paternal, foi ver que o amor não tem a ver com quem, com laços sanguíneos, e com o amor cresce, com o amor é uma escolha. E ele ter-me escolhido e ter-me aceitado foi muito importante, e pronto, afetou-me imenso quando o perdi, e afeta-me imenso porque faz questionar certas coisas. As pessoas que são uma pessoa que é tão boa, tão saudável. Os bons vão sempre primeiro, dizem. É isso. E foi muito difícil lidar com isso, mas ele foi uma figura paternal para mim, e foi importante sentir esse amor, porque às vezes não sentir um amor paternal traz muitos traumas, queremos ou não, e molda-nos, não tem como. Exatamente. Mas eu tive esse amor, e para mim foi muito importante, e acho que seria uma pessoa completamente diferente sem isso. Ele de certeza está a olhar por ti e por todos vocês, portanto... Eu gosto de acreditar que sim. Ainda bem que tiveste essa figura, mesmo que não seja sanguínea, porque lá está, há padrastos e madrastas que são terríveis, mas há outros também que são muito bons e ensinam-nos. Eu aprendi muito também com o meu padrasto. Inclusive, eu tenho a lembrança de que foi ele que me ensinou a cozinhar, a fazer o primeiro arroz, porque a minha mãe não era assim tão paciente, ela não é muito paciente, mas o meu padrasto é que me ensinou. E claro que não foi tudo bom, mas eu tento-me sempre apegar às coisas positivas, e só tenho a agradecer, porque ele não tinha o dever de fazer nada. Se o meu pai biológico não estava presente, ele esteve lá como essa figura até um certo tempo, depois também separaram-se, mas é a figura que eu tenho. Se for para falar de um pai, seria ele, porque ele esteve ali nos primeiros anos, também esteve na minha vida desde os 2 anos de idade. Então, exato, é as suas primeiras memórias de um pai. Sim, é com ele. Portanto, não, é controverso a situação, mas lá está, como é que tu podes também falar mal quando houve coisas boas? Claro. É complicado, mas aqui estamos, mulheres feitas, não é? E espero, né, que os nossos filhos sejam ainda mais felizes e tenham muito mais boas memórias do que nós tivemos. Portanto, é isso. Com certeza que nós estamos a aprender também com os nossos erros, sim, com os erros dos outros. Com certeza, com certeza. Olha, eu espero que tenham gostado do nosso episódio. Agradeço-te, Cátia. Temos ainda muito para falar, mas parte 2! Se quiserem, têm que comentar se querem a parte 2. Porque a Cátia, como sabem, ela é uma caixinha de surpresas, tem muito para falar. Eu adoro falar, somente contigo. Oh, thank you! Olha, obrigada. Thank you. Obrigada, pessoal, por terem assistido.